Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para mais um panorama bíblico. E hoje nós entraremos no livro de um profeta muito conhecido. Entraremos no livro do profeta Daniel, pessoal. Livro do profeta Daniel. Este é o livro do profeta que nós entraremos na aula de hoje. Um dos profetas mais pregados do Velho Testamento, sim ou não? Claro que sim, pessoal, e tem muita coisa boa para trabalhar, não vai dar para fazer só em uma aula. Teremos pelo menos 2 aulas do livro do profeta Daniel, por conta até mesmo do conteúdo profético que ele tem dentro do seu livro. Então vamos aqui trazer uma introdução sobre o livro do profeta Daniel. Bom, vamos lá. É entendido que Daniel, ele é levado para a Babilônia na primeira invasão de Nabucodonosor, que nós entendemos que deu por volta de 605 a.C. Esta foi a primeira invasão em que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele desce até o reino sul chamado Judá, aonde a capital era Jerusalém. Ele cerca a cidade, ele invade a cidade e nesta primeira invasão ele transporta para a Babilônia o povo mais rico, da classe mais alta. Nós entendemos que possivelmente Daniel, ele tinha parentesco com a monarquia de Judá, né? Com os reis de Judá ali, provavelmente era parente, ou se ele não era parente dos reis de Judá, também é aceito que ele era de famílias ricas ou importantes, de líderes de Jerusalém. E ele é transportado com outros jovens, e nesta primeira leva são levados jovens para trabalhar no palácio, na corte de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Estes jovens são levados porque eles eram da realeza ou da alta classe do povo judeus e eles vão ser treinados para servir até mesmo de intérpretes ou mediador entre os judeus cativos e os babilônicos. Então eles vão ser cuidados dentro do palácio, no meio dos ricos, porque já eram pessoas que estavam acostumadas com a burguesia. Entende-se que nesta primeira leva que é levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que vão receber outros nomes, eles tinham cerca de 15 a 16 anos de idade quando eles são transportados para a Babilônia, lá em 605, né, para a Babilônia. Eles são transportados então para servir lá na Babilônia. Também é muito importante você entender e compreender que Daniel, ele é um profeta que ele vai profetizar lá na Babilônia durante os 70 anos do cativeiro que durou. 70 anos os judeus ficaram na Babilônia e nesses 70 anos Daniel profetizou, galera. Ele viveu todo o período ali do cativeiro na Babilônia, ok? E é legal também você entender que possivelmente este homem, ele exerceu o seu ofício profético talvez dentro do governo de 7 a 8 líderes, monarcas, reis, que tiveram ali governando sobre a Babilônia, enquanto a Babilônia existiu, porque depois a Babilônia vai cair, ele está lá quando a Babilônia cai, ele prevê a queda da Babilônia, enfim, vamos ver tudo isso aqui no livro dele. E também nós compreendemos e entendemos, os professores, os estudiosos, que Daniel, ele viveu cerca de 85 anos a 90 anos de idade. Foi um homem que viveu muito, por isso que ele conseguiu preencher aqui todo o período do cativeiro babilônico, ele permaneceu ali dentro do cenário. E é legal você também entender que teve outros profetas que viveram no mesmo período dele. Assim como nós vimos na aula de Ezequiel, que tinha profetas que viveu na época dele, e Daniel era um, ele também vai ter alguns profetas contemporâneos. Como ele vai ter um pouquinho mais, nós entendemos do período de Ezequiel, os profetas contemporâneos da época dele é Jeremias, Abacuque, Sofonias e Ezequiel. Lembrando que Jeremias está lá em Jerusalém, enquanto Daniel está lá no palácio, enquanto Ezequiel, ele também está na Babilônia, mas está entre os escravos. E lembrando, galera, que teve 3 invasões aí à terra de Jerusalém, e Daniel estava vivo no período das 3 invasões. A primeira invasão em 605 a.C., a segunda nós entendemos que foi em 697 a.C., e a terceira, que é a mais citada, em 586 a.C. Essas são as 3 grandes invasões. Opa, errei. Na verdade aqui não é 600, na verdade é 500. Foi 605 a primeira invasão, que é essa que Daniel é levado. Em 597 a segunda invasão, que é essa que nós entendemos que Ezequiel é levado. E a última, que o templo é destruído, em 586 a.C., ok? Essas são as invasões de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em Jerusalém. Beleza? Bom, galera,
tendo trazido essa breve introdução sobre o livro de Daniel, a história de Daniel, vamos entrar literalmente então agora dentro dos capítulos. Logo no primeiro capítulo aí, quando ele é retratado já estando na Babilônia, na corte, é colocado sobre eles um líder que vai cuidar deles, como era cuidado ali os homens, né, ou os jovens da Babilônia ali, que ó, tinha money, cash. Porém, Daniel e seus amigos não querem ser tratados com o alimento que vinha da mesa do rei. Eles iam comer com a mesma comida que era servida por rei, eles também iriam comer. Daniel propõe no seu coração, junto com os seus amigos, não se alimentar com esses alimentos e manda esse chefe que estava sobre eles, depois de alguns dias, algumas semanas, vir ver como que eles estavam de aparência. E eles só comeram ali legumes e água e eles apresentaram uma aparência melhor do que todos aqueles que estavam comendo daquilo que vinha da mesa do rei. O que nós entendemos aqui sobre este suposto jejum, né, que Daniel fez de abstinência de não comer aquilo que comia o rei da Babilônia? Nós entendemos que ele está preservando a lei de Moisés, lembrando que sobre os judeus, descrito lá em Levíticos, tinha lá a ordenança, tá, daquilo que poderia e não poderia se alimentar, não só em Levíticos, desde o livro de Deuteronômio começa a lei de Moisés, aliás, Êxodo até Deuteronômio, tem ali as leis alimentícias, né, as restrições alimentares dos animais que os judeus não poderiam comer porque era considerado como imundo. Animais de unha fendida, porco, frutos do mar. Então nós entendemos aqui que ele está simplesmente seguindo aquilo que Moisés restringiu, porque possivelmente veria alimentos da mesa do rei que era proibido para eles comerem. Então aqui mostra uma fidelidade de um jovem que está muito longe da sua terra, longe dos costumes que ele aprendeu dentro da sua crença, mas mesmo assim ele permanece fiel, ele e seus amigos. E por conta disso, Deus abençoa demais com conhecimento e sabedoria Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que terão agora os nomes trocados. Daniel não vai mais se chamar Daniel, mas Beltesazar. E os demais amigos se chamarão Abidnego, Sadraque e Mesaque. Esses são os nomes babilônicos, todos eles recebem. E é curioso que todos esses nomes aqui, que os 4 recebem, Daniel e seus 3 amigos, são nomes de adoração a deuses pagãos da Babilônia. E tem crente que usa esses nomes aqui para filho, achando que são nomes bonitos e belos e bíblicos. Mas não, o nome deles não era esse, daqui são nomes babilônicos, beleza? Logo no capítulo 2 aí, pessoal, vai ter um grande embate lá na época, lá porque o rei ele tem um sonho, esse sonho perturba o rei, e ninguém consegue interpretar o sonho do rei. O rei fica louco, revoltado e quer matar todo mundo. Mas isso é levado para Daniel. Daniel se põe em oração com seus amigos, pedindo a interpretação deste sonho. E aí então Deus dá a Daniel a revelação do sonho, o que vai constituir ele aí o governador da Babilônia. E o que vai acontecer? Daniel vai conversar com Nabucodonosor sobre o sonho e vai falar que o sonho dele era uma grande estátua que esse rei viu, é a grande estátua aqui do livro de Daniel. E essa estátua, ela era composta por alguns elementos, e é muito interessante porque cada elemento da estátua tem um significado que Daniel vai trazer para o rei vai falar que não tem sabedoria maior na terra do que aquela de Daniel que ele recebeu, que o Deus que Daniel servia era realmente o único Deus que interpretava ações. Então vamos lá, a estátua era o seguinte, a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre, né, que é a ideia da barriga e as coxas, eram de bronze, as pernas de ferro e os dedos dos pés, né, era de ferro e barro. E é interessante que cada elemento desse tem uma interpretação, tem um significado. E é legal, pessoal, você entender isso daqui, porque isso daqui envolve até ainda o nosso futuro. Tem coisa que aconteceu na época de Daniel, coisa que aconteceu no futuro aqui relacionada à estátua, coisas que ainda vão acontecer. Vamos para a interpretação que o próprio Daniel traz e a melhor interpretação que tem no mundo acadêmico, que nós professores aceitamos e teólogos. A cabeça de ouro representava a Babilônia. Por quê? Porque neste contexto de Daniel, a Babilônia era o império maior e mais rico e mais potente. Depois dá uma pesquisadinha aí para você ver o que este rei fez, Nabucodonosor. A Babilônia nesse contexto era conhecida pelos seus jardins suspensos. Ou seja, era a ideia que era uma grande cidade que tinha edifícios altos de alguns andares e tinham jardins que despencavam lá de cima, coisa linda, né? Então a Babilônia nesse contexto que era a líder mundial, era a cidade mais famosa, mais potente da época, os maiores conquistadores, é representada na estátua como a cabeça de ouro. Essa era a Babilônia. Os peitos e os braços de prata representam os Medo-Persa, o próximo império que viria depois da Babilônia, ou seja, que destruiria a Babilônia e conquistaria a Babilônia e todo mundo ali antigo seria dominado pelos Medo-Persas.
E logo nas sequências do Medo-Persa, ele vê que na estátua o ventre e as coxas são de bronze. É representado pelo outro império que viria e destruiria os Medo-Persa, que seriam os gregos, com Alexandre o Grande. O próprio Daniel, ele tem a revelação aqui do império de Alexandre o Grande, o grego, que viria conquistar todo aquele mundo antigo ali no passado. Isso daí a história comprovou. E logo depois, daqui toda a história comprovou essa revelação aqui de Daniel, tá, pessoal? Logo depois, as pernas de ferro representa o Império Romano, que dentre esses daqui foi o que mais durou, pessoal. O Império Romano que é representado pelas pernas de ferro, ou seja, algo forte, né? E logo na sequência tem os dedos dos pés, que é de barro e ferro. Isso aqui remonta uma mistura do que vai acontecer nos últimos dias. Nós entendemos que este governo aqui que Daniel está vendo na estátua representa o governo do anticristo, que lembre-se que o ferro aqui representa o Império Romano, ou seja, a ideia do governo do anticristo, que aquela perseguição que tinha contra os cristãos na época de Roma vai voltar, e o de barro aqui misturado, né, que é um homem, né, um homem que vai governar aqui sobre o homem, mas com severidade, né, com a ideia ali de um governo bem duro como era na época de Roma, beleza? Então essa é a interpretação mais aceita para a estátua que Daniel vê no sonho de Nabucodonosor, ou para a estátua que Nabucodonosor viu em seu sonho. Não sei se você sabia dessa, se não sabia, ficou sabendo agora, espero que você tenha gostado dessa interpretação. Capítulo 3 de Daniel, como eu falei, é muita coisa que tem aqui em Daniel. Capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles recusam a adorar uma imagem de ouro que o rei mandou fazer para glória dele, para exaltação dele. E eles não adoram essa estátua e tem que cumprir o decreto do rei, que quem não adorasse a estátua do rei era lançado na fornalha de fogo ardente. E detalhe, quando eles foram lançados na fornalha de fogo, a fornalha foi acesa 7 vezes mais, potencializou o fogo da fornalha. E até as pessoas que foram lançar eles na fornalha morreram pelo calor que vinha da fornalha, galera. E outra, quando eles olharam dentro da fornalha, imagina um forno gigante embaixo, lá dá a entender que era algo embaixo, que eles conseguiram olhar, ou algo na frente, né? Tinha alguém lá caminhando com os 3, né? Então tinha um quarto homem na fornalha, que tem até louvor que você ouve por aí. E é muito legal que esse quarto homem na fornalha não pode ser outro, senão o nosso próprio Jesus Cristo no Velho Testamento. E o nome que nós dá para essa manifestação de Jesus no Velho Testamento seria uma cristofania, né? Uma aparição de Cristo divino, antes dele se encarnar lá, vindo no Novo Testamento, mas já no Velho Testamento ele aparecia. Assim como você viu lá atrás, que nós já vimos no livro que passamos, que quando aparece o anjo do Senhor, que nós também entendemos que seria o próprio Cristo aparecendo no Velho Testamento, beleza? E o mais curioso que acontece que é o seguinte, tudo bem, eles foram livrados ali da fornalha, né? O rei pede para eles sair e nem cheirando fumaça esses homens estavam, e aí ele vê que realmente esses homens são homens de Deus e servem o Deus verdadeiro. Mas a grande dúvida que tem aqui, a grande interrogação, pessoal, é o seguinte, aonde estava nesse dia aqui, de ser lançado na fornalha, Daniel? Da onde que Daniel estava? Será que Daniel adorou essa estátua? E aí? Por que só os 3 foram jogados na fornalha? Era todo mundo, independente se Daniel era governador ou não, o decreto era aquele que não adorasse a estátua, fornalha. Na onde que Daniel estava? Será que Daniel adorou a estátua? E aí? Você já se perguntou sobre isso? Tem algumas possibilidades de interpretação, vamos a elas. A primeira possibilidade que alguns pensam é que Daniel estava enfermo, estava dentro de casa e não pôde sair, por isso não adorou e não foi lançado na fornalha. Essa eu não acho tão legal e tão forte. Vamos lá. A segunda possibilidade, entre essas, é que eu acho mais legal e mais dentro assim, do contexto da história, talvez seria essa. Lembre-se que Daniel ele era governador. Governador é um representante de um país, de uma nação também, nesse contexto aqui, tá? Nesse contexto. Aqui, governadores no nosso contexto é que governa estados, né? Que são representantes de estados. Mas nesse contexto aqui era alguém abaixo do rei, que representava o rei. Sendo assim, Daniel, hipoteticamente, poderia fazer muitas viagens, porque o governo aqui ia longe. Tinha lugares que era longe, mas era governado ainda por este governo. Alcançava aqui a Babilônia alcançava muitas províncias, tá? E é legal e curioso que no capítulo 8 de Daniel, verso 2, ele tem uma visão de um templo, uma cidade chamada Suzã. Essa cidade de Suzã, a distância dela, da Babilônia até ela, era quase 1.500 quilômetros. E como que ele entendeu que aquela visão que ele tem era do templo de Suzã? Muitos acreditam que Daniel, em algum momento da sua vida, ele teve nesta cidade. Que a Babilônia alcançava lá também e tinha poder sobre esta cidade, pessoal. Então tudo leva a entender que aqui no capítulo 3, Daniel não é lançado na fornalha, porque hipoteticamente ele estava em viagens, cumprindo aqui então aquilo que era o governador. Essa é uma ideia bem aceita porque faz muito sentido, pessoal.
Porque ele viu um templo lá em Suzã, e para ele saber que o templo é em Suzã, hipoteticamente ele teve em Suzã. Beleza? Essa é uma das possibilidades que eu acho mais legal aqui para interpretar o porquê que ele não foi lançado na fornalha de fogo ardente, tá? Capítulo 4 a capítulo de número 5. Daniel, ele vai interpretar mais um sonho do rei. E agora o sonho que ele interpreta é uma grande árvore, uma árvore gigantesca que esse rei vê, tá? Pássaros de toda parte vêm pousar nessa árvore. E essa interpretação aqui vai doer para o rei Nabucodonosor. Por quê? Ele diz que a grande árvore é ele. Ou seja, ele se tornou um homem muito famoso, muito poderoso. Um homem que acabou ficando orgulhoso por tudo que Deus permitiu ele fazer e onde ele chegou. E vai ter uma sentença para ele. Gente, por 7 anos. 7 anos agora o grande rei da Babilônia. Opa, meu canetão caiu. Pera aí, deixa eu baixar aqui e pegar. Por 7 anos, pessoal, esse homem chamado Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ele vai pastar como boi. Vai perder ali o seu raciocínio lógico, né? E vai praticamente se tornar um animal. Vai crescer pelos nele. O texto diz que as unhas vão crescer também. Aí esse pelo não sabe se é a barba que ele deixou sem fazer, apesar que naquele contexto eles tinham muito costume de ser barbudo. E a ideia é essa aqui, pessoal, que ele vai pastar por 7 anos e depois de 7 anos ele vai recobrar a consciência e vão devolver para ele o governo. Isso daqui é para mostrar que Deus é ele que tem poder, é ele que deixa o homem chegar no poder, é ele que deixa o homem ficar famoso e ele também é o Deus que abate quando o homem se torna soberbo. Esta é a lição aqui que o rei vai receber. 7 anos vivendo como um animal no campo. Isso daqui muitos nem acreditam, mas se está na Bíblia, é palavra de Deus, foi inspirado e não tem por que não ser verdade. Isso daqui com certeza aconteceu. Ainda dentro do contexto do capítulo 4 a capítulo 5 vai ter aquele banquete lá que eles vão estar festejando em um dos palácios da Babilônia. Uma mão entra lá, escreve na parede algumas palavras e aí Daniel vem e interpreta. E a interpretação é que pesada foi a Babilônia na balança e foi achada em falta. E agora vai ser tomada a Babilônia, né, o governo da Babilônia, e dado para os medo-persa, cumprindo lá a visão da estátua, né, dos reinos que vão vir. Ah, legal também, pessoal, acabou que eu pulei lá da estátua. Essa estátua, na visão de Daniel lá, tem uma pedra cortada, né, que vem e destrói essa estátua que o rei vê. Lembra a estátua que eu acabei de falar dos governos? E essa pedra cortada, que é tido como a pedra de esquina, é o governo de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai vir e arrebentar com todos esses impérios e com o império do anticristo e vai trazer um governo eterno. Isso daqui está lá ainda na estátua que acabou que eu deixei passar. Mas essa estátua da visão lá, ela é quebrada, esmiuçada, arrebentada por uma pedra cortada. E essa pedra é Cristo, a pedra de esquina, né? Lembre que Cristo falou, né? Eu sou a rocha, né? Aquele que edifica sobre mim a sua casa não vai perecer. A ideia é não cair, não se perder, tá? Então aqui dentro dessa visão, ele vê a mão que escreve ali na parede e detalhe, nessa festa que eles estão bebendo e comemorando, eles estão usando os vasos que eles roubaram do templo de Jerusalém. Estão usando esses vasos, ó, pra você ver, né? E aí entra a mão e escreve. E nesta mesma época, a Babilônia, a grande Babilônia, ela cai na mão dos medo-persa. A Babilônia é destruída, pessoal. A Babilônia, que era o maior império desse contexto, ela é destruída. Capítulo de número 6, no sentido de destruída, que ela foi tomada, tá? Foi sitiada e deportada ali os governadores babilônicos, né, que são os caldeus. A Babilônia, nos dias de hoje, seria onde que é o Iraque, tá bom? E eles perdem ali, os medo-persa tomam o governo. Capítulo 6, Deus livra Daniel da cova dos leões. E é curioso que Daniel é lançado na cova dos leões por conta de mais um decreto que acontece, que ninguém poderia adorar ou orar para nenhum Deus, para ninguém, a não ser essas petições teria que ser diretamente para Dario. Dario agora é o homem que está no poder depois que os medo-persa assumem. E Dario ainda respeitou a história de Daniel, não tirou as regalias que Daniel tem e tinha até muito apreço por Daniel, tanto que quando ele lança ele na cova dos leões, ele nem consegue dormir direito, ele fica angustiado, fica triste, e na manhã seguinte ele vai lá conversar com Daniel, e Daniel fala o seguinte: o meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. E é muito curioso que a maioria entende aqui que Daniel era um jovem, pessoal. Você vai ver nas revistas aí de escola dominical, EBD, em filmes de criança, coloca ele como um jovem, enquanto que na verdade aqui Daniel tinha por volta de aproximadamente 80 anos de idade quando isso daqui aconteceu, galera. Lembre-se que a história já passou. Ele já viveu muitos governos aqui, que ele estava aqui como governador e profeta. E é muito interessante você saber isso, que ele não era uma criança nesse contexto, mas sim ele já era um idoso de aproximadamente 80 anos de idade. Bom, galera, vamos dar uma paradinha aqui no capítulo 6, porque do capítulo 7 até o capítulo 12, para terminar aqui o livro, tem muitas visões que esse profeta vai ter e tem que ser bem detalhado.
Então eu te espero na nossa próxima aula, com a graça de Cristo Jesus, e sempre você com o seu caderno, com a sua caneta, com a sua Bíblia, para fazer as suas anotações, e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.